Boa noite, eu sou o Renato da Casa de Tiriri. O seu lugar é a Calunga, o seu lugar é lá no Cruzeiro. Ele é bebê na Getúlio, da fertilidade do mundo inteiro. O seu lugar é a Calunga, o seu lugar é lá. Hoje eu estou com a sacerdotisa Thaís, do Eixo Morcego. A gente veio conhecer um pouco a história dela, trazer um pouco de conhecimento. E é isso. Boa noite, Thaís. Boa noite, tudo bem, Renato? Boa noite a todos do canal. É um prazer estar aqui com vocês. Como eu sempre faço a pergunta de lei, né? Como que você começou na trajetória espiritual? Se você puder falar um pouquinho dos percalços que teve no caminho. Sempre tem, né? Eu costumo falar que é difícil a gente caminhar num meio de magia ou até mesmo no meio oculto, independente da religião. O caminho espiritual em si, ele costuma ter espinhos. É muito estranho se você não tiver. Tudo que é fácil demais, para mim, não que a gente precisa romantizar o difícil, porque eu também sou super contra isso. Mas eu acho que a evolução tem o seu preço. Eu, como a maioria das pessoas que estão na religião matriz africana, comecei na Umbanda, né? Eu fiz parte de um terreiro que ficava no Belém ali, de Umbanda esotérica, né? Se denominava Umbanda esotérica, e eu fiquei ali durante 7, 8 anos, e dentro desse mesmo local onde eu fui consagrada como dirigente, né? Que eles chamam de mãe de santo, mas, né, popularmente, mas o certo é dirigente de Umbanda, né? Onde eu recebi minha consagração e a outorga para poder dirigir um terreiro de Umbanda. E lá eu permaneci, ainda tive alguns filhos, tive uma caminhada dentro dos meus próprios filhos. Eu tinha, na época, eu cheguei até a 10 filhos, né? E começou a decadência. Eu comecei a ver coisas que eu não gostava. Eu comecei a... O que é coisas que eu não gosto? A mistificação da religião, né? Então eu sempre fui muito exigente nesse ponto. E eu comecei a acirrar as pessoas que entravam na minha casa e deixar as coisas mais difíceis, né? Então, por que você quer entrar? Qual é o seu propósito como médium? Isso começou a afastar as pessoas da minha casa. E eu sempre tive esse contato bem superficial, por exemplo, com o Exu. Porque dentro da Umbanda, pelo menos aonde eu fui feita, não falo pelas outras casas, mas falo por onde eu fui feita, que é uma Umbanda esotérica, vertente Mato e Silva. O Exu, ele é a esquerda, ele é um ser que não pode fazer nada, ele é limitado, ele é catequizado, né? E é o Exu que não se permite beber, que não se permite ficar muito tempo, então não se ovaciona o Exu. Sim. Não se coloca o Exu como um ser de importância. Não se tem um culto tão valorizado. O Exu é o guardião fofinho da esquerda, que vem para limpar as pessoas incautas e indefesas das suas mazelas, né? Onde na quaresma o Exu não trabalha, né? E aonde ele é proibido realmente lá, onde, como eu falei, aonde eu estava, não poderia se ingerir bebida alcoólica de nenhuma espécie. Mal e mal se podia fumar ou realmente ter um contato maior com o Exu. Não se faziam assentamentos, só se faziam pseudotronqueiras. E daí, claro, para mim, naquele momento, era algo aceitável. Era certo, né? Porque sim, você conhecia assim. Apesar de que, assim, Renato, eu sempre fui uma pessoa que busquei meu conhecimento. Eu estudo mesmo, desde os meus 14 anos, eu sempre gostei muito de magia. E eu sempre fui atrás. Enfim, no meu tempo, acredito que no nosso tempo, a internet não era algo tão fácil. Não era tão viável. Eu mesma não tinha computador e tudo que eu fazia era através de livros, era através de pesquisa, era através de biblioteca, e eu sempre fui atrás. Então eu sempre tive um certo conhecimento fora da Umbanda. Então a gente acaba separando o joio do trigo e entendendo que tem algumas coisas realmente que não fazem sentido. Mesmo sendo a única coisa que você conhece, você acaba questionando essas coisas. Você se pergunta por que eu entendo que a magia ela não tem cor, né? Ela não tem denominações de magia negra, magia branca, rosa, azul, amarela, e eu chego aqui e eu estou observando o Exu como algo negativo, como um fazedor do mal. Então começou a bater a incoerência. Eu sempre fui uma questionadora.
Né? Então acho que esse foi um problema na minha caminhada dentro da Umbanda, o que me gerou a expulsão da minha casa. Você foi expulsa? Fui. Eu fui expulsa. Mas não fui expulsa não, né, gente? Vamos reformular. Foi convidada a ser, né? Isso, de forma bem educada, né? Sobre o suposto, olha, Thaís, as suas entidades são indoutrináveis. Se referindo ao meu Exu, né, o morcego, no caso, que realmente, talvez a palavra certa é incatequizável. Será que existe essa palavra? Não sei. Depois a gente procura no Google aí. Se eu estiver falando besteira, depois vocês Mas ele digam. não estava de acordo com o jeito que se cultuava, então ele... Na verdade, ele sempre respeitou. Sim. Até onde eu me lembro, ele nunca chegou a ser intrusivo, tentando colocar os modos dele de culto dentro da casa. Mas de uma forma ou de outra, ele tinha uma coisa diferente. E tudo começou que a casa era uma casa com bastante médiums, né? E só eu e o dono da casa que atendíamos. E aí começou a gerar fofocas, problemas, onde já se viu essa menina, enfim, essas coisas. Que não vem ao caso, a gente não dá palco a certos assuntos, né? Então assim, acabou gerando algumas confusões por ele automaticamente se destacar dentro dos demais. E não por mim, porque eu, vou ser bem sincera, eu prefiro ficar no anonimato do que no estrelismo, né? E apesar do meu trabalho exigir que eu me mostre, muitas vezes, eu não gosto. Eu acho muito interessante eu sempre peço no canal pro pessoal, se tiver indicações e tal, é muito homem, né, na Quimbanda e tal. Você está sendo a segunda mulher que eu entrevisto que é uma sacerdotisa de Quimbanda, que cultua Exu verdadeiramente, que cultua verdadeiramente no sentido de Quimbanda, para que o povo entenda. Claro. Mas assim, que cultua Exu, não, eu sou quimbandeira. Mexo com Exu. Que veste a bandeira realmente então, da coisa. É isso. Acho muito interessante. Você teve muitos problemas nessa questão por ser mulher e tal, porque querendo ou não, a gente sabe que existe um certo preconceito. Não tem como negar. A gente não pode ser hipócrita nesse sentido. Você teve problemas, alguma coisa do tipo? O problema começa realmente desde a Umbanda, na verdade. É muito estranho imaginar que a Umbanda seja machista ou separatista, mas ela é. E muitas das vezes ela pode ser bem maçante, ela pode ser muito agressiva, até mesmo com as minorias, o que não deveria ser, né? Até incoerente estar falando isso. Mas eu tenho certeza que em algum momento, né, por exemplo, você que está em casa e de alguma forma já participou mesmo, já foi filho de algum terreiro, e já passou por algum tipo de exclusão dentro de uma casa de Umbanda. É impossível alguém que não tenha passado por isso, de uma certa forma mais agressiva ou menos. Quando eu recebi a minha consagração de que eu poderia ser uma dirigente de Umbanda, eu fui convidada, né, para fazer uma celebração dentro da casa do meu antigo pai, e lá tinham mais pessoas que também eram filhos, ex-filhos, né, que tinham sido consagrados também como dirigentes e seus respectivos filhos. Então era o pai, seus filhos, seus netos de santo, em teoria, tá? Vamos falar em linguagem popular, lembrando que Umbanda não tem santo, não tem orixá, tá? Eu tenho ciência disso, estou falando de modos popular, tá? E aí, realmente, cada um falava alguma coisa, né? Eu falava uma palavra, e inclusive, por sinal, uma festa de Exu. E cada um foi convidado a falar. Ele apresentou todo mundo, todos os respectivos filhos e seus terreiros, e ele não apresentou. Ué. É a Thaís ali, aquela lá é a Thaís. E vamos continuar? Como se fosse um corte, né, que a gente faz num vídeo, né, que assiste uma hora, vai ter que cortar o vídeo para ele ficar grande demais, ou coisas que estão erradas que a gente fala. Esse não foi um corte. Sim. Eu ia... e não deu, né? Então eu realmente percebi, essa é aquela Thaís, e eu no canto, né, atrás de todo mundo, atrás dos homens. Então você pode falar, poxa Thaís, que mimimi chato, né? Não é mimimi, tem coisas que eu sei que é, mas nesse caso não é visível que era pelo fato de eu ser mulher e de não ter muitas pessoas. Eu sempre tive, todos os meus filhos sempre eram filhas mulheres, eu tive 2 filhos homens só nessa caminhada toda.
né? E a maioria eram filhas mulheres. Então a impressão talvez que a gente era fraca, ou que a gente, de repente, não sei, eu realmente não quero nem pensar o que passa na cabeça das pessoas. Sim. Porém, eu até estava te falando, né, no backstage sobre algumas teorias minhas, e tem coisas que é melhor a gente não levar, né, tão à tona, mas eu acredito que a mulher muitas vezes se contenta com menos, e mesmo que inconscientemente. Sim. Né? Acreditar, não, mas eu não concordo, eu sou bruxa, eu sou aquilo, eu sou não sei o que lá, até a hora que perde alguma coisa, até a hora que leva um chifre, até a hora, eu falo português, claro, até a hora que perde alguma coisa em relação ao amor, né? Aí a mulher vira o quê? Um cordeiro. Então eu não estou generalizando, tá, gente? Não é generalização. Mas é o que eu tenho percebido aí nessa pequena caminhada de 14 anos aí de religião. É o que eu tenho percebido. E eu passei por esse processo. Eu passei por um processo de desconstrução. Sim. Coisa que nem todo mundo está preparado para isso. A mulher não está pronta muitas vezes para ser independente. E você lidar com um culto, né? Você pode se dizer uma religião como a Quimbanda, que é propriamente um culto ligado à feitiçaria, praticamente em sua maioria. Ele é um culto de feitiçaria, ele não é uma religião cerimonial. Né? A Quimbanda, Quimbanda ela trabalha muito com feitiçaria, tem várias coisas, necromancia. Sim. E daí vai, só quem tá dentro sabe. Você tá lidando com o Exu, mas o Exu é só um nome. Nós lidamos com o Exu, ele é um ancestral, ele é muito mais do que a palavra Exu. É como... né? Sim, ele é muito mais. Talvez na Quimbanda ele realmente tenha e incorpore aquele estereótipo do Exu ser a esfera, né? Então eu acredito que talvez essa independência da Quimbanda, que é o que ela sugere, né, que seus praticantes, ela é um culto independente, ela não precisa daquele culto ao orixá que tem na Umbanda, né, que na verdade é uma prestação de homenagem, não é nem um culto ao orixá, né? Nós estamos louvando o sincretismo, né? Onde algum vira São Jorge, Inhansã vira Santa Bárbara e por aí vai. Sim. Né? A gente não está cultuando o orixá mesmo, né? Propriamente dito. Então eu acredito que essa ausência, né, de dependência, de ter alguém para comandar, essa ausência de pai e mãe, eu acho que acaba inibindo algumas pessoas, não só mulheres, mas como também algumas pessoas que têm medo. A Quimbanda ela traz o medo, né? Muitas vezes por conta dos próprios praticantes que acabam distorcendo, né? Acabam transformando aquilo, como eu falei, numa magia negra e colocando nomes aos bois que não existem, e às vezes até mesmo pela intolerância alheia. A própria Umbanda mesmo é responsável por descaracterizar a Quimbanda. Mas tem muito, é Quimbanda, você vai num terreiro, é Quimbandeiro, é foda, mas... É aquela coisa, eles colocam a Umbanda, né, e a Quimbanda como esquerda da Umbanda. Só te cortando, tem aquele negócio também de, é Quimbandeiro, o Exu dele tem, quando ele incorporar, ele tem que ficar com 3 metros de altura, o Exu tem que tomar 4 litros de uísque. No mínimo. Uísque não, é cachaça pura, senão não tem graça. E tem que ser aquelas corotes, hein, gente, senão ele não tem graça. Então existe os fazedores de regra, né, onde a entidade é obrigada a tomar uma determinada bebida, ela não pode tomar algo que seja gelado, quente, com gelo, sem gelo. Tem isso também, né? Você é do Exu Morcego, Exu Morcego só toma isso. Só toma vinho e banhado, viu, gente? O resto ele não pode. Então quer dizer que o meu corpo que se lasque vai para outra coisa. Né? Então, lembrando que ainda eu tenho o respaldo de dizer, eu sou mulher, eu tenho limite. E não é porque o Exu é Quimbandeiro de ser, porque eu estou dentro de um tempo de Quimbanda, que eu vou fazer as coisas de acordo com o que os outros esperam. Se você vier aqui um dia, talvez você pegue um morcego tomando cerveja. E vai dizer, nossa, não pode, menina. Então você vai vir aqui e vai dizer para o morcego que ele não pode tomar cerveja. Ele vai dizer, tá, por quê? Aí ele vai te perguntar o porquê. Por que eu não posso tomar cerveja? Qual que é o fundamento que você vai me dar que eu não vou tomar cerveja? Se você der uma boa explicação para ele, talvez você não passe vergonha.
entende? Agora, lógico, a minha pombagira, a Mulamba, ela vai fazer um clássico. Dela é champanhe mesmo, é o clássico, e ela faz o que ela quer. Ela poderia ter bebido outra coisa? Poderia. Ela, às vezes ela bebe martini. Ô Thaís, e aí você teve essa passagem pela Umbanda, tudo, e como que você conheceu a Quimbanda? Como que foi seu início na Quimbanda? Na verdade, como eu falei, né, eu sou uma pessoa bastante curiosa, talvez por conta de estudo, né, e algumas incoerências começaram a aparecer dentro da Umbanda e começou a surgir essa curiosidade. Acho que todo mundo é um pouco igual criança, né? Olha, Renato, você não pode colocar a mão na tomada, a criança vai lá querer colocar. E começou uma época, dentro da minha própria casa, se falar sobre Quimbanda, que era algo perigoso, que era algo que você... Vai louvar o diabo? Não é nem o diabo, não era essa palavra, mas dizia que você cultuava escravos espirituais, você estaria escravizando, oferecendo sangue em troca de escravidão daquelas entidades. Então se usava a palavra escravos espirituais. Então a coisa era bem mais embaixo mesmo, não tinha essa conotação de diabo, até porque o meu pai era uma pessoa bastante inteligente e bastante articulada com palavras, então ele não usava esse tipo de palavra pesada. Ele fazia um outro tipo de jogo, de medo. Só que enquanto alguns, a maioria, ficava com aquele receio, a Thaís foi lá e falou, a Quimbanda é perigosa. Então lógico, a gente começa a procurar, e é claro que a Quimbanda você não acha muita coisa na internet, ainda bem, né? Ótimo, maravilha, graças a Exu. Porque o que você acha é muita balela. Mas eu tive contato, inclusive, não sei como é que tá hoje, tá? Mas eu acredito que alguns de vocês devam conhecer Tata Agostinho de Satã, né? Ele é muito famoso aqui em São Paulo. Ao meu ver, a minha visão, o Tata Agostinho, ele meio que escancarou aqui o culto de Exu e Pombogira. Ele modificou muita coisa, né? Mas ele mistura candomblé com não sei o que. Mas, amigo, vamos lá, a gente está em 2021. Misturado, ele é de 70, 80. Sim. Eu queria ver um cara, desculpa a palavra, o cara ter cu pra fazer o que ele fez. Sim. E botar o Exu da forma que ele colocou, né? Então aqueles Exu diabão, vermelhão, e ele botava mesmo aberto. Hoje a gente vê imagens. Que eu detesto, por sinal. A gente vê imagens por causa da casa dele. Muitas imagens que se tem hoje, o tiriri com a mão assim e tal, era por causa do tiriri dele. E tem uma loja uma fábrica de imagens, que todas as imagens foram dos médiuns que falaram que viram o Exu assim assado, aí eles reproduziram. E hoje em dia você vê a dificuldade que você tem de achar uma imagem vermelha, né? Você tem que rodar. Pra mim, na minha opinião, de Renato, na minha opinião, ele foi um puta de um cara. Porque ele... Infelizmente eu não tive a grande oportunidade, até porque eu acredito que ele já faleceu já faz um tempinho já, né? Não sei. Eu cheguei a ver uma notícia, mas faz bastante tempo já. Uma notícia que eu tive era que ele estava atendendo no Belém, mas não sei. Ele tem uma loja lá. Mas acredito que ele já tenha falecido. As últimas notícias que eu tive foi que ele faleceu mesmo. Inclusive eu até acredito que tenha vindo dos próprios filhos dele. Mas não fui atrás, não sei se é fake news realmente, mas acredito que já seja. Ele já era um senhor bem de idade quando eu o conheci. E ele tem uma loja de Umbanda, né? Uma loja de artigos religiosos. Chegou a conhecer. E essa loja ficava inclusive próxima do terreiro que eu fazia parte. A diferença é que o terreiro ficava próximo ali da Serra de Bocana e a loja dele você tinha que atravessar no Lago do Belém mesmo. E dentro da loja dele, eu acredito que por ele ser uma pessoa mais de idade, talvez ele não ficasse tanto. Ele tinha uma moça que trabalhava com ele, e fui eu e a minha amiga, inclusive, que hoje ela é minha parceira aqui dentro de casa. Ela também é sacerdotisa aqui. E nós fomos lá fazer uma comprar charuto, né? E lá era uma única loja próxima que tinha, e foi quando eu conheci ele mesmo. E ele já era bem senhor, então eu acredito que ele já tenha até passado sim, bem senhorzinho mesmo. E ele, eu me lembro como se fosse hoje, ele falou, eu quero que vocês vejam uma coisa. Eu não sei se ele fazia isso com todo mundo, não tem como te falar, porque eu falei, não sou amiga, né, não fiz amizade, mas ele disse, eu queria te mostrar uma coisa pra vocês. Eu até achei estranho, ele nos levou para o fundo da loja. Era o terreiro dele. E que era um lugar maravilhoso, ele tinha um lugar todo de pedra, que era uma gruta,
e os Exus todos ficavam ali, as imagens ficavam todas em grutas. Não era essa parede preta e vermelha, como a maioria de nós temos, né, para representar a Quimbanda e tal. Era uma gruta, era de pedra. Imagina uma parede de pedra com vários buracos. Era assim que ele cultuava os Exus. De cima a baixo, embaixo a imagem representando o maioral. Era uma coisa de louco aquele lugar. Uns Exus enormes, né? Eu queria que vocês vissem um pouquinho de mim. Eu não sei dizer, juro pra você, Renato, eu não sei se aquilo ali era uma coisa específica que ele fez pra gente, ou se ele fazia isso pra todo mundo. Eu só sei que ele mostrou pra gente, a gente ficou maravilhado. Eu falei, nossa, o dia que eu tivesse um altar de Exu, eu queria que fosse assim, né? O dia que eu for cultuar Exu, eu quero que seja dessa forma. Foi a hora que eu falei, mas não tem nada a ver com aquilo que eu vi na Umbanda, é outra coisa, isso pra mim é Exu. Eles no meio das pedras, umas coisas bonitas assim, sabe, umas representações, umas flores, uns castiçais, uma coisa bonita mesmo. Sim. Né? E eu falei, poxa vida, nada a ver com o que eu estava vendo, com aquilo que eu estava acostumada, né? E eu falei, nossa, que lindo, né? A expressão de nossa, de você ficar bobo, né? Ele falou, isso é Exu, isso é Quimbanda, esse é o meu espaço e eu estou mostrando para vocês. E aquilo ficou na minha cabeça. E óbvio, eu nunca mais entrei naquela loja, não entrei mesmo, até porque era fora de mão, eu sempre morei em outro lugar, então eu não ia lá. Sim. Então eu acabei, né, naquele momento não indo atrás, mas aquilo ficou na minha cabeça. E até hoje, às vezes conversando, eu me lembro desse dia. E aquilo ali começou a martelar de por que naquela casa daquele jeito e por que naquela loja dele era daquele jeito. E eu fui procurar saber quem era o Padre Agostinho, sabe? Quem que era ele? E aí que eu comecei a falar, caramba, então isso que era a tal Quimbanda que me disseram que era terrível e que me faria escravizar espíritos, ou que eu seria escravizada, ou que algum momento seria, a cobrança chega, né? Ou então aquela frase típica, olha, muito cuidado, não existe Umbanda sem Quimbanda e Quimbanda sem Umbanda, não tem como. O Exu, ele precisa do preto velho ali, que está acima dele, para poder coordenar os trabalhos. E isso é uma coisa que ficou, até você desconstruir isso tudo, Renato, é muito difícil. Até mesmo quem é cristão, cara. Quando eu comecei na Quimbanda, eu era cristão, cara. Pra tirar aquele negócio do cristianismo. Já é difícil. E o medo que a gente tinha de Exu? Hoje nós manda Jesus e se fuder, tá de boa, né? Não, e assim, aí que tá aqui. E que Jesus é esse, né? O Jesus da Bíblia ou o Jesus que fala aí? Não sei. Sem entrar nessa. Mas assim, você se desconstruir é muito difícil. E o medo que você tinha de Exu? Eu tinha um medo absurdo de Exu. E por quê? Eu fui construída a ter medo de Exu. Só que quando eu vi aquela gruta, uma coisa muito bonita, que parecia que eu me senti dentro de uma mata, dentro de uma cachoeira, só que óbvio, sem água, né? Lógico. Mas era um lugar assim, cheio de plantas, samambaia, eu vi Exu no meio ali, sabe? Umas imagens enormes, aquelas imagens de quase 1 metro, assim. Coisa louca, aquelas imagens grandes. E eu falei, caramba, então peraí, o Exu é tudo isso. Então foi uma coisa que começou a ficar, só que ainda depois disso, eu ainda demorou um pouquinho. Quando eu passei pelo processo mesmo de formação e tudo, foi quando começou a manifestar algumas coisas. Veja bem, eu fiquei 8 anos, 7 anos e meio dentro da casa, lá. Eu nunca manifestei uma pombagira para dar atendimento. Sim. Não manifestava. Ela vinha, incorporava e ia embora. Porque lá a gente não usava saia, a gente usava uma roupa, né, uma espécie de uma túnica que vinha até o joelho, todo mundo igualzinho e de calça por baixo. E a minha pombagira nunca aceitou isso. Ela vinha, fazia kkkk, gargalhadinha, jogava o cabelo, batia cabelo e paz. Nunca aceitou. O morcego meio que engoliu com areia e cola a Umbanda, porque segundo ele, abre aspas, é o que o meu cavalo escolheu naquele momento da vida dela. E eu não poderia interferir, porque foi o que salvou ela do mundo. E eu sei porque ele fala isso. Então, realmente, naquele momento, eu não vou falar que a Umbanda é uma porcaria. Nunca, jamais. O problema não é a Umbanda, o problema é o sistema da Umbanda. É os umbandistas. O problema é o que tem por dentro da Umbanda. A religião por si só
A religião em si é muito bonita. Sim. De Umbanda é muito Poxa, gente, é muito bonita. Quem tiver a oportunidade de conhecer um terreiro de Umbanda, vá, porque realmente é muito gostoso, a energia é bonita, as entidades são bonitas, tudo é bonito. Né? As festas são bonitas, as homenagens, tudo é muito bonito. Mas o contexto, a estrutura, o esqueleto da Umbanda ela não é tão boa assim. E até porque o Exu não faz parte do culto à Umbanda. A gente vai pegar o Zélio de Moraes, não, ele não iniciou a Umbanda com o culto a Exu. Tá? O Exu não é propriedade. Eu ouvi já alguns relatos, mas isso eu não sei a veracidade. Eu não sei a veracidade. Se alguém souber, pode corrigir. Que lá ele chegou a fazer trabalhos com o Exu, mas não incorporar. E era sempre do lado de fora, aquela coisa. Mas isso é comum. Ele não incorporava. Tem muitos terreiros de Umbanda que o Exu não passa a porta para dentro. O lugar de Exu é na rua, então eles mantêm as tronqueiras fora da casa, não se alimenta Exu dentro de casa, não puxa Exu para dentro de casa, e ele vem somente na sua forma mais primitiva, né, possível, para fazer um descarrego de pólvora e já é escorraçado da casa. Ele literalmente é um escravo. Eu tenho pena de pessoas assim. Normalmente são locais que afundam, né, locais que não duram muito tempo. Tá? E quando eu falo afundar, eu falo energeticamente, espiritualmente. Tá? O meu primeiro choque foi esse. Tá? Depois eu fui meio que forçada de forma sutil pelo Padre Morcego. Ele disse algo como ET Bilu, né? Apenas busque conhecimento. E eu quero o que é meu. O que o senhor quer? Eu quero ser tratado como Exu e não ser mais de Umbanda. Eu quero Quimbanda. Aí acabou, aí meu mundo, porque era aquilo que eu tinha medo, né? E eu ainda tinha medo, poxa, eu estava, né, no processo, e mesmo tendo conhecimento oculto, mesmo tendo conhecimento hermético, mesmo tendo conhecimento de cabala, mesmo tendo conhecimento de tudo que você pode imaginar, não é Quimbanda. Tudo que você conhece, você pode até conhecer, você pode conhecer tudo. Eu tenho um conhecimento, mediano a intermediário sobre Goécia, por exemplo. Não chega aos pés da Quimbanda, não é a mesma coisa. Tá? Não adianta você falar que viu uma coisa, viu tudo, não é. Então a Quimbanda era uma coisa à parte. E a hora que eu falei, tá, então eu vou atrás. Então eu fui atrás, eu procurei, tive problemas, né, com iniciadores, tive problemas com falsos magistas, tive problemas com falsas iniciações. Eu acho que todo mundo, uma vez ou outra, passou por algum perrengue dentro de jornada, como eu falei no início, né? A gente tem que ter um espinhozinho. Acho que todo mundo tem um pouco de percalço, né? Sim, porque às vezes também eu acredito que nós sejamos apressados. Porque a gente recebe uma pseudo-ordem, né? Uma coisa de, olha, Thaís, vá buscar algo, vai fazer a diferença, eu preciso das minhas ferramentas, que é o assentamento, que é isso que o Exu queria. Ele queria o assentamento, ele queria o sangue, ele queria a faca, é isso que ele queria, que é o básico, né, gente, do Exu, né, é o mínimo que se pode dar para o Exu. E aquilo ali tudo para mim, eu falei, pronto, preciso fazer isso para ontem. E como é que eu vou fazer isso? Então acho que o maior erro de todo mundo é o desespero, tanto de fazer uma iniciação, até mesmo de procurar um trabalho, um atendimento. As pessoas se desesperam e é aí que a gente cai em pessoas não muito bem intencionadas. E eu acabei perdendo meu tempo, não vou dizer que você que perdeu o tempo, eu acabei aprendendo alguma coisa, aprendendo que não deve ser feito. E a partir daí eu me reestruturei, montei, saí de onde eu estava. Foi um crescimento assim de 2 anos, né, onde eu morava de favor, e hoje eu tenho uma casa, né, que não é tão pequena, e para mim ainda está pequena, porque Exu é o movimento, Exu é o dono do ouro, é o dono do movimento, né? E aí você mexer com Exu e você, né, perdão a palavra, tá na merda ou tá em uma situação não muito boa, não é Exu que está mexendo, você está mexendo com qualquer outra coisa. Ah, Thaís, então você quer dizer que tudo é dinheiro? Não. Mas nós estamos nesse plano para quê? Para viver no limbo? Para mendigar? Que é aquilo que eu disse, tudo bem então quer dizer que a gente tem que romantizar o sofrimento?
né? Em que você precisa viver de doação. Há 5 anos atrás, Renata, eu vivia de doação. Chegava dia 20, eu não tinha dinheiro para comprar um arroz. Essa foi a evolução que a Umbanda me trouxe. Mais uma vez, eu não estou falando mal da Umbanda, por favor, não entendam dessa forma. Não, sim, foi a sua experiência da Thaís. Eu estou falando mal do mau uso do culto a Exu, de como ele pode ser danoso para quem está ali. Quando você cultua Exu de qualquer jeito nas coxas, você vai ter a sua vida de qualquer jeito nas coxas. Sim. Tanto que o assentamento é o quê? É o reflexo da vida da pessoa. Você está recriando um mini mundo ali. Né? Você dá o sopro divino quando você termina de montar aquele assentamento, né? aquele barro, você está dando a vida para aquele Exu. Só que não é só a vida da Exu, é a sua vida. Né? Então, se aquele assentamento estiver mal feito, enfim, o que acontecer ali acontece com você. É a sua vida. Então, se você lidar com o Exu, não é você ter escravos, como meu pai dizia. É você ser escravo de si mesmo, se você não souber fazer as coisas. Eu vejo Exu muito como, para quem sabe minha caminhada, eu passei já poucas e boas, em questão já dentro do culto de Exu, mas muita coisa, esses dias eu estava até falando para uma menina que foi se consultar lá em casa, muitas vezes a pombagira ela vai te ver um exemplo bem rápido. Pombagira vai ver e falar, pô, essa menina ela tá fraca, ela é fraca na parte sentimental, então vamos deixar ela forte. Para você ser forte, infelizmente, você tem que apanhar. Sim. Então, Exu, aí entra aquela questão da desconstrução. O Exu ele não remenda muito. Não. A Quimbanda ela põe para fora quem você é. Ela vai pôr para fora todos os seus defeitos. Sim. Independente de Exu que você trabalhe, seja um tiriri, seja um morcego, seja um caveira, seja o que for. Ele vai pôr para fora quem você é. Você gosta de quem você é? Você gostou daquilo que você viu? Porque a gente vai entrar, a pessoa entra na Quimbanda, acha que vai rodar com o Exu com magia no salão, tomar meia dúzia de cachaça e ir para casa. As coisas não são assim. O Exu ele vai acabar com a tua essência, ele vai mostrar quem você realmente é, quem é a Thaís, quem é o Renato, quem é o fulano ciclano. Aí sim, a hora que você souber lidar com você mesmo, você vai entender o que é Exu. Tem uma frase que o morcego usa muito que é assim: me olhe de baixo e verá um tolo, me olhe de cima e me verá um rei, e me olhe nos olhos e verá a ti mesmo. Isso é Exu. Ele fala, se você quer saber o que é Exu, essa é a frase. Exu é você. Sim. É um reflexo. Isso não quer dizer que você não está incorporado, que você está fingindo. Não, mas o Exu é você. Não existe um bom sacerdote se você for uma péssima pessoa. Não vai ter um Exu ali íntegro, trabalhando da forma que ele tem que trabalhar, se você for um bosta lá fora. Sim. Então, assim, eu aprendi errando, né, infelizmente, indo com muita sede ao pódio, buscando a Quimbanda, tentando achar aquela grutinha do Tata Agostinho que eu não achei nunca mais, infelizmente, aquela gruta que era o que eu queria, né, naquele momento, que eu achava legal, que eu achava que aquilo era Exu. E eu descobri que Exu é muito mais que isso. Né? Então, é aquilo que eu falei no início, o Exu é a esfera, é o tudo, é o movimento. E se você não está acostumada com velocidade, você não vai cultuar Exu. Se você está acostumado com coisas prontas, com carinho na cabeça, com colo, com um aconchego, você não vai trabalhar com Exu. Né? Então, se você quer ter uma palavra bondosa, dizer, nossa, como está bonito hoje, não vai trabalhar com Exu. Raramente você vai escutar um elogio do Exu. Você vai fazer, lógico, eles vão falar, vão. E quando eles falarem, pode ter certeza que é de coração mesmo, tá? Isso eu te garanto. Mas raramente você vai, tá bom, mas poderia melhorar. Eles sempre vão falar assim. Muito bonito esse assentamento, mas podia colocar mais um fetiche ali, tá? É igual um cara, quando eu fui montar seu tiriri, o cara falou, você tá montando esse assentamento aí, já vai aprender. Macumba é igual construção, nunca acaba. E quando acaba, você quer reformar. Sim, então você tá sempre... Exatamente. Nunca vai estar do jeito que realmente tem que ser. Sim. Porque a sua vida é isso. Se o assentamento é dar vida ao Exu, é dar movimento à sua vida e trazer um pouquinho do reino do Exu para perto de você, em teoria, né? Você está recriando lá um microcosmo, lá, enfim... que é um ambiente pequeno, mas tem muita coisa,
né? Então vai muitos elementos que o Exu responde ali por você. E na hora do aperto você tem ali de onde puxar energia. Você tem um ferro, você tem um barro, você tem uma terra, você tem uma fava, enfim, você tem alguma coisa de onde tirar. É o teu Exu ali. O Exu não tem forma, o Exu não tem rosto. A imagem é bonitinho para quem vem que fala, nossa, que bonito, você tem um morcego, você tem bonitinho. Isso aqui para mim é uma imagem. E tem muita gente que acha que isso aqui representa Exu. Não. O Exu, ele está fora. Ele está muito além do que a gente pode ver. É como um sacerdote, o meu iniciador me falou uma vez, para você entender um pouquinho sobre Exu é uma máscara. Então assim, aí já entra em outras questões, assim, aí mas para quem já está dentro, sim, dá mas é para uma boa entender. definição, sim, é uma máscara. E você dá consulta, oráculos Sim. e tal? Eu trabalho, pra quem quiser te procurar. Na verdade eu sou oraculista antes de ser quimbandeira. Então eu trabalho com oráculo, né, tarô normal, tarô de Marcélia, tem o búzio negro, que é o búzio de Exu, também a gente faz atendimento somente para casos espirituais, né. Eu não uso o oráculo de Exu para perguntas mundanas, ou seja, amor e enfim, né. E faço atendimento presencial com Exu e Pombagira. Tem um atendimento particular e tem um atendimento ambulatorial que funciona de 15 em 15 dias, né? Caso a pessoa não tenha possibilidade de pagar ou realmente não queira ficar 2 horas conversando com a entidade. Sim. Tá, então tem Thaís tudo isso. está na Avenida 19 de Janeiro. Número 66, Vila Carrão. Vila Carrão. Isso, próximo do terminal Vila Carrão, cemitério Vila Formosa, bem pertinho. E uma experiência, pra gente finalizar, uma experiência que você teve com Exu, com Pombagira, que você possa contar pra gente, uma experiência que te marcou. Ixi, aí me pegou, porque eu penso em alguma coisa, tem tanta experiência que na verdade fica difícil de determinar, mas eu acho que a principal experiência ela é etérea, tá? A mudança que Exu traz, que ela é visível. Quem me conheceu antes de Exu e depois de Exu, antes de Quimbanda e depois da Quimbanda, né? Então quem me olhava parecia que eu era uma drogada, né? Bem assim, parecia uma cracuda mesmo. Uma coisa horrorosa, uma coisa bem... Era uma situação assim, que parecia que tinha alguma coisa me sugando, alguma coisa muito pesada. E hoje, né, ninguém fala com a idade que eu tenho. Então é uma experiência fora. E lógico, né, as experiências clássicas que eu tenho com o morcego, que eu acho que o morcego é um ser surreal, assim. Eu posso falar do meu morcego, né? Não tive contato ainda com outro Exu morcego, assim, de conversar, mas eu falo pelo meu. Ele se desdobra em vários, né? E quando ele quer fazer uma coisa, ele faz. Então, ele já me livrou de situações muito, muito complexas, né? Como tentativas de assalto, tentativas de estupro, coisas bem fortes mesmo, aonde eu pude ver ele presencialmente, escutar ele dizendo, não vá por aí, criatura, não entre aí, não entre, e eu entrei, né? Então eu acredito que teve sim uma interferência dele para me salvar, muitas vezes, né? Então assim, se eu for escolher uma experiência agora, vai ficar bem difícil, porque eu não vou me lembrar, são muitas coisas, são coisas espaçadas, né? Eu já levei muita bronca, né? Por estar fazendo coisas indevidas, né? Por casos que eu não poderia beber e acabei bebendo, enfim, coisas do tipo, né? Então, no final, é uma experiência aí de mais, sabe, são 30 anos de Exu morcego. Eu não sei dizer em que momento que ele esteve menos presente ou mais presente na minha vida. Entendeu? É bem difícil mesmo. Já me falado que você ia perguntar as suas, eu tinha escolhido uma legal. Mas agora eu vou ter que pausar o vídeo para poder pensar. Então, acho que foram muitas. E a maior experiência, porque no meu ver, o meu conhecimento que eu tenho do morcego, pelo que eu vivencio, não que nenhum que os outros Exus não façam isso, mas o morcego ele constrói impérios. Ele gosta de que seus médiuns estejam no alto. E isso eu percebo porque eu conheço pessoas assim, de ver na internet, pessoas que são do morcego, que começaram do nada e transformaram daquele nada no império. Tem uma loja, hoje tem 5. Tem um templo, agora tem 3. Começou com
uma casa alugada e tem 3 casas próprias. E é engraçado porque é um Exu que tá pouco, você vê poucos Exus. Sim. Vai numa Umbanda, numa Quimbanda, onde for assim no Candomblé que seja, é difícil você ver esse Exu. É um Exu difícil de trabalhar, na verdade. Então, e muitas pessoas têm o preconceito do Exu morcego, né? Pelo nome, pela fama. É um Exu que trabalha muito com energia, e ele trabalha muito com a vida e a morte, e isso é uma coisa que assusta até mesmo as pessoas que acham que conhecem Exu. Então é mais fácil você ver e ouvir falar de outros Exus. Só que nas umbandas da vida, que são os Exus que permitem serem catequizados, porque eles permitem, por algum motivo, por um propósito maior, você vai encontrar o básico, trancamunas, o próprio tiriri, um capa preta, os básicos, né? Até mesmo um marabô. É que hoje está dando muito rei e rainha, né? Tá. É que teve a fase do Tranca-Rua e da Padilha, e agora começa a Exu-Rei com Magia da Rainha, e acaba sendo um problema, porque tem muita gente que está assentando esses Exus à torta direito na cabala dos filhos, e isso está dando problema, porque a pessoa às vezes não tem aquela entidade, não tem nada a ver, né, com aquela entidade, e acaba tendo problemas com a falange, e depois vem pra cá para solucionar problemas. Então, realmente, eu acho que assim, a decisão de você se iniciar na Quimbanda é uma decisão única, então realmente é um caminho sem volta. Você tem que se decidir, cara, mas antes de se decidir, você passe um tempo no local, analise onde você está, não se desespere, não faça que nem eu acabei fazendo, na verdade. E a Quimbanda também, você falando isso, a Quimbanda também é um culto, eu vejo assim, eu posso estar enganado, ou então alguém pode discordar, mas vamos supor assim, uma religião, outras, que você vai no terreiro a cada 15 dias, aí você vai, louva o que tem que louvar, vai para sua casa, mais 15 dias você vivendo sua vida normal. A Quimbanda ela é um culto diário. Todo dia você, para quem está dentro, todo dia, pelo menos eu faço assim, todo dia você louva, todo dia você louva a Pombagira, todo dia. Então é uma coisa que não tem dentro do terreiro e fora do terreiro. Sim, é sempre, todos os dias. Sim. Você tá com Exu e Exu tá com acredito você, que também, né? acho que a exigência da Quimbanda seja muito maior do que a exigência da Umbanda, né? Lógico, a Umbanda tem as festas sazonais, dos orixás e homenagens a certas entidades, e na Quimbanda já não tem essas festinhas sazonais. Elas têm, como você falou, o culto diário, o cuidar, como é que está aquele assentamento, quem tem o hábito de acender vela, quem tem o hábito de colocar uma arafa na quartinha, cada um faz de um jeito. Eu tenho esse hábito de manter a vela, de manter a quartinha ali, de olhar se o assentamento está muito sujo, né? Se está juntando muita poeira, que aqui é um lugar que tem muita poeira, então não pode lavar demais, lavar de menos. Então é bem complexo. Vai fazer um trabalho, que banho que vai tomar, vai correr atrás das ervas, então tem que tomar banho antes e depois do trabalho, tem que lavar a faca, tem erva específica, é uma coisa de louco. Você está sempre vivendo, se você for ver, sua vida acaba se tornando uma vida para Exu, para Pombagira e assim vai, né? No final nós somos escravos de nós mesmos também. E só que é uma coisa que tem um retorno positivo, né? Você está fazendo algo, mas você está vendo algum resultado. Ele dá, se colocar como sistema, é um sistema que funciona. Sim, eu não estou falando de resultado só de trabalhos, não, porque nós estamos falando de resultado de vida mesmo. Não é monetário. Não, né? Isso aí é outra coisa. Embora tenha também, Exu, claro. Como a Gira trabalha muito em cima na questão financeira. Sim, mas também tem a questão de pessoa. Você como pessoa, eu quando entrei eu era um bosta. Sim, mas continuo sendo, mas um pouquinho melhor. Agora deu uma evoluída. Foi o que eu falei, eu parecia uma cracuda, entendeu? É sério. Eu era uma pessoa muito chorona, muito reclamona. Eu chorava por causa de homem, gente. Entendeu? Eu já fui dessas. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. E eu não estou dizendo que é errado você sofrer. Todo mundo sofre, todo mundo perde alguém na vida, todo mundo não se contenta com a morte, todo mundo não se contenta em perder um namorado, um marido, um filho. Não é isso. Mas isso é como você lida com as perdas, como que você lida com uma pessoa que não quer saber de você. Como que você lida com a tua saúde, como que você lida com o seu... Pedir meu emprego, cara, e agora? Eu sou um bosta? Não, vou correr atrás. Exu, ele te dá esse... Sim, poxa, nem tudo é espiritual, cara. Você saiu do emprego que saiu. Eu fiz relatar pra eles uma experiência que eu tive. Eu fiz uma ritualística fodida com um
Tata, que foi meu iniciador. Eu posso até dizer o nome dele, que tem entrevista dele, o Thiago. E minha vida virou do avesso. Ela virou do avesso. Eu ia no assentamento de Exu, eu falava, Exu, leva a mão não, seu tiriri. Eu tô me vendo num mar, mas é um mar de merda, assim, ó. É sério, cara. E eu falando, né, com o Thiago e indo buscar tal, ele, cara, Exu bagunça, depois era fica em paz. Depois eu vi que eu não tava no mar de merda, eu tava me desconstruindo de algumas coisas, Exu veio me desconstruindo de algumas verdades coisas, que não eram muito aceitáveis. Ele me desconstruiu para ir moldando da forma que tem que ser. E por isso, e por essas e outras que hoje nós não temos ninguém aqui na casa. As pessoas foram saindo, e quando houve a transição da Umbanda para a Quimbanda definitivamente, que já faz 2 anos, que foi definitivo, eu estou 5 anos de iniciação, vou fazer 6 anos agora, e que eu fechei totalmente a Umbanda fazem 2 anos. E as pessoas todas saíram, elas não ficaram. Seus filhos de Umbanda não ficaram? Ninguém. Somente essa moça mesmo que eu te falei, que está comigo, nossa, também adora e tal. Tem algumas pessoas que estão, mas não são pessoas que incorporam, entendeu? Inclusive tem uma moça que está comigo há 6 anos, desde o início, né? E ela tá aí, firme e forte. Mas as pessoas foram saindo justamente por esse mar de merda. E esse mar de merda não é agradável, principalmente para quem procura um colo, um abrigo, um aconchego, uma palavra doce, ou até mesmo essa função de pai e mãe. Exu não é pai, Exu não é mãe. Não, é pombagira, é Exu mulher, é Exu. É fim. É ativo e é passivo, é o dia e a noite, é o preto e branco, é o sim ou não, é a qualidade. Não é o fofinho. Lógico, a gente pode tratar ele com respeito, com carinho. Ô meu velho, ô meu pai, não tem problema chamar ele assim. Sim. O que tem um problema é você achar que você vai... achar que ele vai passar a mão na sua cabeça. E Thaís, pra gente encerrar, para não ficar tão longo, um recado que você deixa para quem nos assiste, que quer buscar religião, uma dica, um conselho, alguma coisa do tipo. Certo, eu vou mais uma vez falar do não desespero. Isso vale tanto para o buscador de conhecimento, para o neófito, quanto para o buscador de auxílio espiritual, né? Que é a pessoa que busca um trabalho, uma consulta. Não se desespere, não interessa o que você tenha ouvido antes, né? Se você ouviu alguma besteira, porque tá cheio de gente para falar coisas que não deve. Raciocina, respira. Vá conhecer, se você quer conhecer a Quimbanda, procure um tempo de Quimbanda, saia da internet e vá pesquisar realmente, vai atrás de um tempo de Quimbanda. A internet é muito boa, mas tem limite. Eu estou aqui, Renato está aqui, outras pessoas no canal com entrevistas maravilhosas, mas conheça a casa, vai ver se é isso mesmo, porque você pode não se adaptar, porque a coisa não é leve, a Quimbanda não é sutil. Ela não é satânica, gente, mas também não é sutil, tá? Então, não se desesperem acima de tudo. Tanto o neófito, o buscador de conhecimento, quanto o consulente, o leigo, que quer ajuda espiritual. Desespero não leva a nada. E o Exu não gosta de gente desesperada, mendiga, e choradeira, e loucura, e descabelar. Não. Eles são diretos, objetivos e lógicos. O Exu não é fofinho, não é unicórnio, eles são diretos. É isso. Você quer, você pede. Pede com firmeza. Olha no olho do Exu, sempre no olho. É só isso que eu acredito que seja útil para as pessoas. Certo? Bom, a Casa de Tiriri agradece. Para quem está assistindo, essa é que nem eu sempre falo, é a visão da Thaís, é a casa do Exu Morcego, mas comandada também pela Thaís. Curte, comenta, compartilha. Os comentários eu não vou nem falar, né? Já cansei. E é isso, a gente vai deixar o contato dela na descrição, Instagram, algo do tipo. E aí quem tiver interessado, ela tá na Vila Carrão. E é isso, gente, obrigado e obrigado. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada a você de casa que curte a gente, se inscreve aí no canal dele, muito bacana, e venha fazer parte da nossa família. Um abraço. Olhe de frente. Desculpa. Vou ter que voltar que essa frase é feia. Não poderei beber e beber. Peraí.
Deu um pau. A minha gosta de mim também. Eu não vou falar sobre isso, né? Porque